sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos conversando sobre a mediunidade. Estamos aproveitando a excelência dos comentários de Emmanuel acerca do Livro dos Médiuns na obra Seara dos Médiuns. E hoje vamos para o terceiro item, que é Ensino Espírita. E ele está comentando a lição, o capítulo 1, a questão número 3. São as noções preliminares. E essa página foi psicografada no dia 11 de janeiro de 1960. Ele fala assim, o capítulo 1, como os irmãos sabem, né, existem espíritos, em algumas edições há espíritos, e Kardec fala assim, isto é apenas uma teoria, é verdade, mais racional que a outra, porque ele vai comentando a questão das almas que povoam o espaço, são precisamente o que chama de espíritos. Não são, portanto, outra coisa senão as almas dos homens, despojadas do invólucro corporal. Se os espíritos fossem seres à parte, sua existência seria mais hipotética. Porém, se admite que há almas, é preciso também admitir os espíritos, que são simplesmente almas. Se admite que as almas estão por toda parte, é necessário admitir igualmente que os espíritos estão por toda parte. Não se poderia, portanto, negar a existência dos espíritos sem negar a das almas. E aí, Kardec vem falando. Isto é apenas uma teoria, é verdade, mais racional que a outra. Porém, já representa muito uma teoria que nem a razão nem a ciência contradizem. Se, além disso, ela é corroborada pelos fatos, tem a seu favor a sanção do raciocínio e da experiência. Esses fatos nós os encontramos nos fenômenos das manifestações espíritas, que são, assim, a prova patente da existência e da sobrevivência da alma. Entretanto, continua Kardec, para muitas pessoas, a crença para aí. Elas admitem a existência da alma e, por conseguinte, a dos espíritos. Negam, porém, a possibilidade de comunicação com eles, pela razão, dizem elas, de que seres imateriais não podem agir sobre a matéria. Esta dúvida se fundamenta na ignorância da verdadeira natureza dos espíritos, de que fazem, geralmente, uma ideia muito falsa, pois representam-nos erradamente como seres abstratos, vagos e indefinidos, o que não é verdade. Imaginemos, primeiramente, o espírito na sua união com o corpo. O espírito é o ser principal, já que é o ser que pensa e que sobrevive. O corpo é, portanto, apenas um acessório do espírito, um envoltório, uma veste que ele deixa quando está usada. Além desse envoltório material, o espírito possui um segundo, semimaterial, que o une ao primeiro, por ocasião da morte. O espírito se despoja deste, mas não do segundo, ao qual damos o nome de perispírito. Esse invólucro semimaterial, que tem a forma humana, constitui para ele um corpo fluídico, vaporoso, mas que, por ser invisível para nós, no seu estado normal, não deixa de possuir alguma das propriedades da matéria. O espírito não é, portanto, um ponto, uma abstração, mas um ser limitado e circunscrito, ao qual só falta ser visível e palpável para se assemelhar aos seres humanos. Por que, então, não agiria sobre a matéria? Seria porque o seu corpo é fluídico? Mas não é entre os fluidos mais rarefeitos, aqueles mesmos que consideramos imponderáveis, como, por exemplo, a eletricidade, que o homem encontra os seus motores mais possantes? Será que a luz imponderável não exerce uma ação química sobre a matéria ponderável?
não conhecemos a natureza íntima do perispírito, mas supomos-lo formado de matéria elétrica ou de uma outra tão sutil quanto esta. Porque, sendo dirigida por uma vontade, não teria a mesma propriedade? E assim Kardec vem falando sobre essa existência dos espíritos. Quando se fala em seara dos médiuns, quando se fala em mediunidade, se fala em comunicação, na possibilidade da comunicação entre o mundo espiritual e o mundo terráqueo, ou melhor, entre os desencarnados e entre os encarnados. E aí Emmanuel vem analisando assim na obra Seara dos Médiuns, através do médium Francisco Cândido Xavier. Se abraçaste na doutrina espírita o roteiro da própria renovação, em toda parte és naturalmente chamada a fixar-lhe os ensinos. E aqui já tem um primeiro ponto moral, não é? Se nós somos espíritas, a gente deveria empreender o grande movimento, o grande esforço para fixar os ensinos através do exemplo, através da vivência, meus amigos. É esse o nosso esforço. E é por isso que lá no Evangelho está: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços em domar suas más inclinações. É esforço mesmo, mas é nosso. E aí ele vai dizer das diferentes situações da nossa vida em que a gente poderá aplicar esse ensino espírita. Esse ensino espírita que é a resultante da comunicação dos espíritos conosco, dessa comunicabilidade. Então ele vai falar diferentes aspectos. Primeiro, administrador. Administrador, e a gente pensa assim, mas ainda bem que eu não tenho administração. Mas na verdade todos nós administramos. Administramos os nossos lares, administramos nossas finanças, administramos o nosso tempo, principalmente administradores do nosso tempo. E ele fala: administrador, não te limitarás ao controle de patrimônios físicos, porque saberás aplicá-los no bem de todos. Então, é essa administração consciente. Quando eu falei do tempo, é alguma coisa assim que eu luto muito. Hoje mesmo, na gravação, eu terei outras atividades na casa espírita, familiares, tudo isso. E quando eu cheguei, uma atividade doméstica, familiar, mudou de lugar. E aí, olha a organização, a administração, para tudo ocorrer em paz, com alegria, sem conflitos, sem transtornos. Então, a gente vai, aplicar no bem de todos. E isto é um trabalho do egoísmo. Não é só em meu próprio bem. Não sou eu apenas. Eu tenho que pensar que eu faço parte de uma coletividade. Eu aprendi que Deus é meu Pai com Jesus. Se Deus é meu Pai, todos somos irmãos. E ele vai falando mais. Legislador, não te guardarás na galeria dos privilégios, porque humanizarás os estatutos do povo. E a questão de legislar também. A gente coloca ordens, regras, mas para quem? Só em proveito pessoal ou em benefício de todos? Juiz, não te enquistarás na autoridade de convenção, porque serás em ti mesmo a garantia do direito correto. Médico, não estarás circunscrito ao órgão enfermo, porque auscultarás igualmente a alma que sofre. Professor, não terás nos discípulos meros associados no estudo dos números e das letras, mas verdadeiros filhos do coração. Negociante, não farás do comércio a feira dos interesses inferiores, mas a escola da fraternidade e do auxílio. Operário, não furtarás o tempo no exercício da rebeldia, mas vigiarás satisfeito o desempenho das próprias obrigações,
E aí é muito interessante, porque muitas vezes há aquela situação de matar o tempo, de estender o trabalho para ganhar mais, para valorizar o trabalho, né? E naquele momento eu estou vendo só o que eu vou ganhar. Mas e o desempenho das obrigações? Como é que está? E aí, operário somos nós em qualquer situação de prestação de serviço. Somos nós operários. Como é que eu estou administrando, vendo esta prestação de serviço? Só como meio de ganhar ou de ficar livre da tarefa? Ou desempenhar as minhas obrigações com zelo, com cuidado, com gratidão a Deus pela oportunidade. O programa é gravado. Na última terça-feira, que foi o dia 30 de maio, nós tivemos aqui no Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila uma amiga muito querida, que já deu até entrevista no Conversando sobre a Mediunidade, a Teresa Almeida. Teresa Almeida, atualmente, está no cuidado com uma irmã. E a irmã enferma, ela então, e nesse cuidado, ela está com dificuldade de ir presencialmente à casa espírita. Mas toda quinta, terça-feira do mês, ela vem aqui no Teresa, da diretoria do Teresa d'Ávila. E ela assiste a reuniões online, e ela produz toda a programação doutrinária da casa, as escalas. Ela vai se inteirando naquilo que ela pode, nos estudos online, ela vai fazendo. E ela ontem, estando aqui, ela agradecia com muita emoção a espiritualidade pela possibilidade de poder estar realizando a tarefa. Olha que coisa boa. E aí vocês podem até ver no YouTube, no Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, a palestra que ela fez, trazendo a avaliação da misericórdia divina, mesmo naqueles atos mais comuns da vida. Será que a gente agradece por ter trabalho? Os amigos que estão daqui a pouquinho investindo no nosso lar, então, lindíssimo, né? O Marcos, estão fazendo um estudo belíssimo, e ele fala no nosso lar uma parte, que a paz que reina ali, a felicidade que reina ali, não é porque é uma coluna superior, é porque somos felizes, porque temos trabalho. Então, a possibilidade de trabalharmos é felicidade, é aquisição de competência, de amizade, de desenvolvimento de um sentimento melhor e maior. Será que a gente agradece por essa oportunidade? Lavrador, diz Emmanuel, não serás sanguessuga insaciável da terra, mas recolher-lhe-ás os produtos, ajudando-a nobremente a reverdecer e florir. E a gente vem observando a nossa postura diante da vida. É simplesmente de usufrutuário, de sugar tudo, ou a gente tem a consciência de devolver à vida toda essa generosidade, toda essa misericórdia que a vida embeleza o nosso espaço. É para pararmos e pensarmos, avaliarmos. E é por isso, amigos, que estamos aqui, nesse espaço, pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro, no programa Conversando sobre a Mediunidade. Nesse momento, estudando a obra Seara dos Médiuns, no seu 3º capítulo, que fala sobre o ensino espírita, em que Emmanuel, através de Chico Xavier, numa reunião pública de 11 de janeiro de 1960, ele analisou a questão 3 de O Livro dos Médiuns, e ele intitulou a página de Ensino Espírita. E continua Emmanuel a nos falar: seja qual for a profissão em que te situas, vives convidado a enobrecê-la com o selo de tua fé, moldada nos valores humanos. Porquanto, na responsabilidade espírita, toda ação no bem precisa ultrapassar o dever para que o ato de servir se converta em amor. Vou repetir. Na responsabilidade espírita, toda ação no bem
Preciso ultrapassar o dever para que o ato de servir se converta em amor. Então a gente quer amar. A gente quer aprender a amar, porque Jesus ensinou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas às vezes eu não sei como começar esse amor. E ele vai nos dando um ponto muito interessante. Toda ação no bem precisa ultrapassar o dever, para que o ato de servir se converta em amor. E nos lembramos no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala no ser de perfeitos, o Espírito Lázaro fala: o homem que cumpre o seu dever, ele ama ao próximo mais que a si mesmo e ama a Deus mais que o seu próximo. Então esse dever bem feito, ele é o início do amor. Mas Emmanuel fala, toda vez que eu ultrapasso o dever, toda vez que eu dou um pouquinho mais, eu estou trabalhando para me converter numa criatura amorosa, nesse exercício desse amor, tal qual foi ensinado por Jesus. E ele continua dizendo assim: hoje e agora, onde estivermos, segundo os nossos princípios, somos constantemente induzidos a lecionar disciplinas de entendimento e conduta. Aqui é a solidariedade. Ali é a fidelidade aos compromissos. Adiante é a compreensão. Mais além é a renúncia. Então, meus amigos, nós vivemos, como diz o nosso amado Paulo de Tarso, vivemos cercados por essa grande nuvem de testemunhas. E vamos pensar na nossa responsabilidade como estudantes do Espiritismo, como espíritas que realmente somos. O que é que eu estou lecionando àqueles que me cercam? É a solidariedade? É a compreensão? É a fidelidade aos compromissos através da disciplina? É a renúncia? E continua Emmanuel falando, aqui é o devotamento ao trabalho. Ali é a paciência. Adiante é o perdão incondicional. Mais além é o espírito de sacrifício. Então, quando eu penso, meus amigos, é emocionante isso, né? A nossa vida, ela é uma cartilha. Ela é um livro para aqueles que nos rodeiam. Eu não preciso divulgar, embora seja importantíssimo, a doutrina através da minha palavra, através da palestra. É importante, isso é. Mas é, sobretudo, através do meu sentimento, do meu exemplo, que eu estou divulgando a doutrina espírita. E a gente tem companheiros admiráveis. Eu falei agora da nossa querida Tereza no cuidado com a irmã, nessa fidelidade, no serviço à família. Mas temos outros também no cuidado aos familiares enfermos. Quanta fidelidade, quanta dedicação, quanta renúncia. E a gente vai aprendendo com eles. Mas à medida que eu aprendo, eu tenho o dever de compartilhar esse meu aprendizado com aqueles que me cercam, encarnados ou desencarnados, através de uma nova postura, através da minha conduta. E Emmanuel, então, vai nos continuando a nos esclarecer. Doutrina espírita, na essência, é a universidade de redenção. E olha que a redenção, ela não está na teoria. A redenção é um ato prático. Então a doutrina espírita, ela está ajudando a gente a se redimir praticamente, através da prática. E cada um dos seus profitentes ou alunos, por força da obrigação no burilamento interior, é obrigado a educar-se para educar. E aqui tem um ponto muito interessante, porque a lei de Deus, a vida, nos coloca em determinadas situações. E a gente é colocado em determinadas situações, determinados cargos, para assumirmos posturas condizentes com aquele cargo. E isso é o trabalho de reforma moral,
o cargo vai sumir, vai ser transitório. Toda posição material é transitória, mas fica a experiência fica. Então, naquele momento, na minha família, na minha vida profissional, na minha posição na casa espírita, eu sou convidado a me educar. Eu sou médium. Qual é a minha postura enquanto médium no exercício da mediunidade com Jesus? E aí é claro que eu tenho todos os requisitos, não tenho ainda não, mas eu preciso me educar, eu preciso buscar, eu preciso confiar no que Jesus falou. Buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Todo aquele que pede recebe, o que busca acha. Então vamos ver, enquanto médium, enquanto trabalhador espírita, eu estou buscando, qual é a minha busca? Efetiva e afetiva, como amigo do Mestre Jesus. E Emmanuel, então, encerra esse texto belíssimo, esse estudo belíssimo, dizendo assim: é por isso que, se lhe esposaste as tarefas, seja esse ou aquele setor de tuas atividades, estarás cada dia ensinando o caminho da elevação na cadeira do exemplo. Então, meus amigos, é um estímulo. Para mim não é alguma coisa ruim, não. Emmanuel está puxando o nosso ouvido, não. A nossa orelha, não. Ele está nos estimulando a buscarmos o melhor, porque o melhor é o mais saudável. Não é saudável, em termos de saúde mental, eu buscar o pior ou me acomodar no pior. Ou falar assim, eu sou imperfeito e deixa a coisa caminhar assim mesmo. Isso não é saudável. É para a frente e para o alto. É esta a proposta da doutrina espírita. É esse progresso que somos conclamados a fazer. É claro que um passo de cada vez, é no nosso ritmo. Mas a doutrina espírita é uma doutrina de elevação, de não acomodação. Então, queridos, que todos nós possamos pensar nesta grande oportunidade que é termos a doutrina espírita em nossas vidas. Numa dos estudos lá do Leon Denis, o amigo que fez a palestra falou: nós somos uma percentagem, 5% de espíritas no mundo, e a reencarnação é uma lei. Será que a gente reencarnará no ambiente espírita? Ou, pela lei da multiplicação, do ensinamento, a gente reencarnará em outros ambientes, em ambientes não espíritas. E aí, qual vai ser a minha bagagem? O que eu armazenei em termos de esforço, em termos de vivência, para ser um colaborador de Jesus na evangelização do ambiente, na evangelização do mundo, através da minha posição digna e cristã. Que a gente possa, então, aproveitar tudo, meus amigos. Aproveitar o conhecimento, aproveitar a convivência, aproveitar o trabalho, aproveitar o relacionamento com os espíritos, sejam aqueles superiores, benfeitores, através das mensagens, sejam aqueles necessitados de acolhimento, necessidade de esclarecimento das reuniões mediúnicas. Aproveitemos a bênção do passe, tanto aquele que transmitimos quanto aquele que recebemos. Aproveitemos tudo, meus amigos, porque nenhum de nós sabe claramente quais serão as tarefas no nosso futuro. E o tempo é de aproveitamento, é de redenção. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.